Boa noite. Nossa equipe irá apresentar sobre norma jurídica, imperatividade, coação, sanção e planos dimensionais. Nossa equipe é formada por mim, Alan Falcão, pelo Ali Mohamed, pelo João Vitor Medeiros, pela Jordana, pela Ana Julie, pelo Lucas Reis e pelo Henrique, pelo José Pedro também. Dito isso, vou começar falando sobre imperatividade própria das normas jurídicas, né? Então, imperatividade jurídica. Ela é um mandamento, né? E a forma imperativa é essa, é a que manda, né? E é a essência, né? Porque até o professor Goffredo Teles Júnior vai definir a norma jurídica como o imperativo autorizante. Essa imperatividade, ela muitas vezes está disfarçada, né? Está implícita, já que a imperatividade é o enunciado do dever ser, né? É o mandamento do dever ser. A essência é essa, é o enunciado de dever ser. Então, essa é a natureza da norma jurídica. Mesmo nós estudando algumas normas que, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal de 88, que fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Existem dois mandamentos aí, né? Dois mandamentos que estão implícitos. O primeiro é o mandamento para os governantes, aqueles que são os legisladores e aqueles que estão ali no executivo, né? No poder executivo. É um mandamento de dispõe de todo um aparato legal, um mecanismo estatal para que a nossa organização seja uma república federativa, né? Para que assegurem também o Estado democrático de direito. As normas jurídicas se dividem em aquelas que permitem, as que proíbem e as que mandam, né? Imperatividade, a gente sabe que é mandamento, né? Um dever ser. Só que as que permitem e as que proíbem são um tipo de mandamento também, porque as que proíbem mandam não fazer, e as que permitem mandam que não se impeça que tal coisa, alguma coisa específica aconteça, né? Por exemplo, quando nós vemos um exemplo de norma que proíbe, por exemplo, é vedado a União, né, criar tributo, digamos assim, sem que seja disposto em lei, né? E qualquer entidade, na verdade, né? E qualquer ente político é vedado criar tributo sem que haja lei que estabeleça antes, né? Para resguardar o nosso direito, né? Para respeitar o princípio da legalidade, para respeitar o princípio da segurança jurídica. Então, existem normas de proibição, normas que permitem e normas que mandam, né? Mas todas essas são normas imperativas, mesmo sendo implícitas, digamos assim. A natureza condicional da imperatividade jurídica é porque, por exemplo, como é uma estrutura, né, a norma tem uma estrutura, e ela é uma estrutura hipotética condicional, né, quer dizer que só vai acontecer algo para ser enquadrado, de fato, em algumas ocasiões específicas, né, e isso também muitas vezes não vai estar explícito, né. Por exemplo, a questão da herança, né, o Código Civil aponta que a herança não pode ser objeto de contrato enquanto a pessoa estiver viva. Isso é uma coisa até lógica, né? Não é um mandamento de maneira explícita, mas de maneira explícita condicional, né? Mas a gente sabe que a imperativa é um juízo hipotético condicional. Então, se a pessoa estiver viva, ela não pode ter como objeto de contrato a sua herança enquanto ela está viva, né? Então, passa a minha palavra para o João. Olá, boa noite. Eu me chamo João e vou estar falando sobre o tópico da sanção jurídica. Bom, para a gente entender bem o que é sanção, eu gostaria de resgatar o conceito de norma do professor Goffredo Teles Júnior. O professor Goffredo Teles Júnior diz que a norma ela é essencialmente autorizante. E dentre as coisas que a norma autoriza, podemos citar a sanção. De que forma a norma autoriza a sanção? Quando a norma é quebrada, ela autoriza que alguma sanção seja imposta sobre alguém. E isso é importante para que a gente entenda mais para frente tudo que ainda vai vir. Bom, a sanção, a palavra sanção, etimologicamente, vem do latim sanctum. Sanctum significa sagrado, virtuoso, aquilo que deve ser mantido da forma como é, por perfeito, é imaculado. E na antiga Roma, eles costumavam chamar as leis, algumas vezes,
Bom, isso faz sentido quando a gente para pensar que alguma coisa santa, aquilo que deve ser preservado porque é bom e virtuoso, ela não pode ser quebrado. E se for quebrado, é natural que alguma punição, alguma sanção venha em decorrência dessa quebra. Tanto que daí, desses termos em latins, que veio o termo sancionar. Sancionar seria dar embasamento, seria dizer que algo é sancionado por outra coisa, ou algo é sancionado por mim, ou seja, eu dou crédito. Quando alguém sanciona uma lei, é como dizer que essa lei agora pode ter sanções. Bom, agora vamos falar um pouco da estrutura da sanção. Para que a gente entenda um pouco da estrutura da sanção, eu vou primeiro falar um pouco sobre a estrutura da lei em si. A estrutura da lei, novamente definido pelo professor Goffredo Teres, seria se A é, B deve ser. O que isso significa? Se tal situação ocorre, a lei prevê que deve ser de tal jeito. O direito processual é um exemplo, né? Se tal coisa for assim, deve ser de tal jeito. A sanção, ela parte dessa forma e vai para a seguinte estrutura, para a seguinte forma. Se B não for, que é a situação prevista em lei, C pode ser, ou seja, a sanção pode ser. Por que eu digo pode ser? Porque existe caso de que a sanção não é aplicada. Pode ser da vontade do lesado, aquele que foi lesado pela quebra da norma, de não aplicar a sanção. Por isso que se B não for, C pode ser. Agora vamos para o ponto de que não existe sanção jurídica sem norma jurídica. Isso é um tanto intuitivo. A sanção jurídica é aquela que advém da quebra da norma jurídica. Logo, se não existe norma jurídica, ela não pode ser quebrada e não pode ser aplicada a sanção jurídica. Mas isso se aplica, na verdade, somente à questão da sanção jurídica. Isso nós vamos ver a seguir que existem mais de um tipo de sanção, né? No tipo de sanções, podemos falar que tem sanções subjetivas, que são aquelas que o próprio infrator ele acaba por carregar sobre si, que seria a questão da culpa, do remorso, por ter quebrado alguma norma. Você tem sanções sociais, como, por exemplo, a exclusão, o desprezo público, toda essa reação social que contra aquele que quebrou a norma porque ele quebrou a norma. Até o caso do linchamento, que seria contra a lei, né? E as sanções jurídicas, que na verdade já estão previstas na lei, né? E implícitas, muitas vezes, na quebra de qualquer lei, mesmo aquelas descritivas, como já foi falado anteriormente. E vamos falar sobre o ponto da inexistência de sanções premiais. O que é uma sanção premial? Sanção premial seria o recompensamento por se seguir a lei. Por exemplo, se você cuidar bem do seu prédio, você terá desconto em tal imposto, e isso seria uma sanção premial. Mas a gente pode perceber que esse termo não faz sentido, porque sanção, por definição, aquilo que é autorizado pela quebra da lei. A pessoa que estaria recebendo a sanção premial, ela na verdade não está recebendo uma sanção porque ela não está quebrando a lei. Logo, esse termo ele não faz sentido. Bom, agora eu vou passar para o Alan. Então, eu vou falar sobre coação jurídica. A coação nada mais é do que uma certa contrariação da vontade de outra pessoa, né? Toda coação é uma violência contra a vontade de outra pessoa. Só que existe a coação, que é legal, e a coação, que é ilegal, né? E o direito, ele vai permitir tipo de coação que tem que ser rigorosamente definida e entendida para evitar abusos, principalmente contra situações onde existe uma certa disparidade de poder, né? Econômico, social. Então, a coação, ela não é pré-determinada como a sanção. A coação, ela é um ato efetivado quando a pessoa prejudicada, que tem seus direitos prejudicados, vai atrás de reparar o dano, de reparar seus direitos, de restituir o seu estado original, o estado que foi afetado, né? Então, a coação é justamente isso, né? É o ato de coagir. A coação legal, ela tem diversos dispositivos para garantir o efetivo pleno de gozo dos direitos das pessoas físicas, jurídicas, e a coação ela pode ser a serviço do direito e a coação pode ser contra o direito. A coação a serviço do direito é essa que está disposta nas normas, né? Tem que ser delimitado para que tudo aconteça de um modo proporcional, de um modo justo, e a coação ela depende da norma, né?
ela não vai caracterizar a norma, não é a essência da norma, porque a coação, ela precisa da norma. Já a norma, muitas vezes, ela vem, em diversos momentos, ela não é quebrada. E o normal é que não se quebre a norma, né? Porque muitas pessoas vivem inconscientemente das leis, né? E nem por isso a coação ela é utilizada, porque muitas vezes as pessoas têm uma certa consciência. Por isso que a coação ela não pode caracterizar, em essência, a norma jurídica, porque a norma ela é um imperativo autorizante, né? Então, a norma ela autoriza uma pessoa prejudicada, então essa pessoa ela é autorizada a buscar a justiça, digamos assim, pelos meios cabíveis em certas situações. Então, por isso que, primeiro, que para a coação ser exercida, precisa acontecer a violação da norma. E segundo, porque para a coação ser exercida, a pessoa também tem que ir atrás, né? Por isso que existe aquela frase, o direito não socorre os que dormem. Aquela pessoa que ela é prejudicada e não vai atrás dos seus direitos, provavelmente não, a justiça não será efetivada. A natureza conselheira das leis, né, que é justamente, já que a coação, ela muitas vezes não é utilizada, justamente porque a norma não é violada ou a pessoa não vai atrás de reparar os danos, de restituir os seus direitos, digamos assim, a gente pode dizer que o direito é muito mais caracterizado pelas leis, digamos assim, como um guia, né? Um instrumento que facilite a vida das pessoas no dia a dia, sem precisar utilizar da coação. Por isso que a lei tem uma natureza conselheira, né? Porque em muitos casos as pessoas vão para usar a lei como um guia, né? Como um instrumento, como um caminho para facilitar a sua vida. E eu passo a palavra para o João de novo. Olá, eu vou dar continuidade no ponto da coatividade jurídica. Bom, o que é coatividade? A coatividade é diferente da coação. Como a palavra coação já fala, coação é a ação de coagir. A coatividade, na verdade, é a capacidade, a habilidade, a virtude de coagir. Se diz que a norma ela possui a coatividade jurídica, ela possui a possibilidade de gerar a coação, mas isso não é realmente verdade. Ela autoriza o lesado a poder utilizar da coação, porque a norma em si ela não tem nenhum poder de coação. O que na verdade possui poder são aqueles que foram lesados, né, seja o Estado, seja alguma pessoa, de exercerem a coação mediante a autorização da norma quando ela é quebrada. E é por isso que a coatividade deve ser entendida como algo do lesado, não realmente da norma em si. Bom, sobre a questão da coerção psíquica, a coerção psíquica é a ideia de que a norma, mesmo quando ela não é quebrada, ela já exerce algum tipo de coerção na sociedade, porque as pessoas elas estão no temor de quebrá-la. Ou seja, elas já agem sob uma certa coação por estarem a todo momento pensando em não querer quebrar a norma. Mas como já foi citado, não é assim que ocorre. O que ocorre, na verdade, é que a sociedade, ela muitas vezes, ela anda conforme o direito, ou seja, sem violá-lo, sem perceber isso. Porque, na verdade, para que um sistema jurídico seja considerado válido por uma sociedade, ele deve ser algo normalmente justo para aquela sociedade. Não deve ser algo que está totalmente, a todo momento, digamos assim, assustando aquela sociedade. Por isso que a coerção psíquica é um conceito que não realmente se aplica, a norma não está a todo momento assustando a sociedade para que ela não seja quebrada, para que ela não seja violada, para que não hajam contra ela. E sobre o conceito da coação contra o direito, a coação contra o direito, ela é quando a coação, né, quando existe uma coação para violar o direito. Existem duas formas de coação contra o direito. A primeira forma de coação contra o direito é aquela que é viciadora do ato jurídico. Um exemplo disso seriam pessoas que assinam um contrato sobre alguma pressão, sobre alguma coação. Essa coação pode ser física total, você realmente forçar a pessoa a assinar, ou física parcial, algum tipo de tortura, algo do gênero. Existe também a coação psíquica, que seria a pessoa ser novamente obrigada a assinar algum contrato, exercer algum ato jurídico
sob ameaça, sobre alguma situação que chamamos de chantagem, né, que se configurou como chantagem. Esse é o primeiro tipo de coação contra o direito. A segunda forma de coação contra o direito é aquela que é exercida pelo poder executivo. O poder executivo, ele tem a possibilidade de baixar decretos, que são chamados de medidas de exceção, que podem ir contra o direito das pessoas, já previsto na Constituição. Isso ocorre geralmente em situações excepcionais, em que é preciso, para acalmar a sociedade, tirar alguns dos direitos que pertencem a essa sociedade. Mas, nesse caso da coação contra o direito que estamos falando, essas medidas de exceção, elas não são provisórias, elas são por motivações ruins, não são revogadas pelo Poder Executivo. E dessa forma atentam contra o direito. Bom, agora eu vou dar minha fala para o Ali Mohamed. Bom, passando agora para o bloco das dimensões da norma jurídica, que seria a existência, a validade, a vigência, a eficácia, a legitimidade e a justiça. Eu irei falar dos quatro primeiros e minha colega Joana já falar dos outros dois. Bom, começando pela existência, que é simples, ou uma norma existe ou ela não existe. Mas como uma norma jurídica, ela pode existir. Ela pode existir através do devido processo de legislação, como acontece, que é o caso de quando um projeto de lei é criado, é enviado até o Congresso, caso seja aprovado, é levado até o chefe do Executivo, e ali ele pode tanto sancioná-lo quanto vedá-lo. Uma norma jurisprudencial surge através das decisões que os juízes têm em seus tribunais ou através de decisões administrativas. As normas jurídicas pessoais, as normas jurídicas que mostram as vontades pessoais de indivíduos, acontecem quando são celebrados os contratos. Quando é o caso de eu e um colega meu sentarmos e conversarmos a respeito de um negócio. Nós fazemos, eu mostro a minha vontade, ele mostra a vontade dele, nós conversamos sobre isso e achamos duas vantagens para cada um. Naquele momento, nós assinamos o contrato. No momento que o contrato é celebrado, ali nasce uma norma jurídica contratual. Existem também as normas costumeiras, que são aquelas que provêm dos costumes, da tradição da sociedade em si. E como uma norma ela pode deixar de existir? Existe a norma que é temporal. A norma temporal é aquela que já nasce com um prazo de validade. Por exemplo, quando ela nasce com uma cláusula dizendo essa norma tem uma validade de 1 ano. Após 1 ano, ela deixará de existir. Já no caso de uma norma que é permanente, ela precisa ser revogada por uma lei de hierarquia igual ou superior a ela. A revogação ela pode acontecer totalmente. Quando a revogação é total, nós chamamos de abrogação. Quando a revogação é parcial, nós chamamos de derrogação. Existe também um tipo de revogação que é uma revogação silenciosa, que nós chamamos de revogação tácita, que é quando é dito mais ou menos assim uma lei. Tudo aquilo que diz contra essa lei, ela deixa de valer. Passando agora para a validade da norma jurídica. Pois bem, o que é a validade? A validade é a adequação da norma conforme o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é constituído por uma hierarquia, tendo a Constituição como a máxima hierarquia. Toda lei, norma que não obedece a essa norma hierarquia, ela é inválida. Outro tipo de invalidez que pode ocorrer quando uma autoridade que promulgou aquela lei é incompetente para promulgá-la, ela deixa de valer. Por exemplo, o prefeito querendo aumentar o imposto de IPVA, sendo que ele não pode aumentar o imposto de IPVA, porque ele é incompetente para isso, pois o imposto de IPVA é um imposto estadual. E também existe o vício na hora do aprovamento da lei, como aconteceu no mensalão, onde muitos deputados eram subornados, recebiam propinas para votar a favor daquela lei. Então ali havia um vício na sua aprovação. Mas muitos doutrinadores não consideram que aquelas leis durante o mensalão poderiam ser consideradas inválidas, pois muitas daquelas leis foram consideradas leis benéficas. Então não tem como nós chegarmos e dizer que aquelas leis elas têm que ser inválidas, pois traria muitas consequências negativas para o país. Então acaba se tornando um impasse e meio que inviável tornar aquelas leis inválidas. Passando agora para a vigência. A vigência é a aplicabilidade da lei num plano dinâmico.
Esse plano dinâmico ele se desdobra em três. A vigência geográfico-territorial, a vigência temporal e a vigência pessoal. A vigência territorial geográfica, ela está em relação ao espaço ao qual aquela lei ela se permite. Existem as leis externas que valem para vários países. Aquela lei ela vale para todos os países que fazem parte da União Europeia. Existem as leis internas também, que são aquelas que existem. Por exemplo, a lei federal, que vale para todo o país do Brasil, no caso, a lei estadual, que vale para todo o estado, a lei municipal, que vale para um município, e a lei distrital, que vale para o Distrito Federal. Existe também um caso atípico, que é a extraterritorialidade da lei, que no caso seria quando uma lei ela vale em um local que não se denomina o seu território, que seria, por exemplo, além das suas fronteiras, que seria as embaixadas. Por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília vale as normas dos Estados Unidos. Então, esse seria extraterritorial. Agora, passando para a vigência temporal. Ela normalmente é prospectiva, ou seja, então ela não tem um caráter retrospectivo, ou seja, ela não vale antes, ela só vale após a promulgação dela. A vigência temporal, ela ocorre quando há uma cláusula onde diz que aquela lei ela passará a valer após 6 meses. A vigência temporal, no caso, ela pode ter um caráter imediato, ou seja, ela vale no momento em que foi promulgada, pode ter um caráter imediato, que ela tem uma cláusula dizendo, por exemplo, que vai valer daqui a 3 meses. E também, quando não há essa cláusula que diz que ela tem um caráter mediático ou imediático, usa-se o padrão do Brasil, que seria aquela lei, ela é publicada. 45 dias depois, ela passa a se tornar eficaz, ela fica a rigor no Brasil em 45 dias. Fora do Brasil, em embaixadas, ela entra em rigor em 90 dias. Passando para a vigência pessoal. A vigência pessoal ela é algo muito simples. Ela se refere a um nicho da população, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vale apenas para aquele nicho da população. E assim termina-se a vigência. Passando agora para a eficácia. A eficácia é simples também. Muitos dos doutrinadores, como Paulo Nader, acabam englobando a eficácia dentro da validade. Porém, são coisas distintas, visto que uma lei ela pode ser válida, porém, ela é ineficaz. Trago um exemplo, que seria a lei do adultério. A lei do adultério dentro do Brasil ela só foi abolida em 2005, sendo que ela deixou de ser uma lei eficaz há muitos anos, pois antes de 2005, mais ou menos na década de 90, muitas pessoas adulteravam, mas já não eram mais presas e não eram de nenhuma forma penalizadas. Então, era uma lei que estava válida, porém, era uma lei ineficaz. E assim, termino minha apresentação e passo para a Jordana. Eu vou falar sobre a legitimidade das leis. A legitimidade das leis, diferente da vigência, não precisa de uma norma para entrar em vigor. Ela depende mais da compatibilidade das pessoas que vão sofrer as consequências com aquelas normas jurídicas do que a própria escritura em si. Ou seja, depende muito da cultura daquele local para aquela lei se tornar legítima ou não. Por exemplo, aqui no Amazonas podem existir certas leis que só fazem sentido aqui na vivência do povo amazonense, mas em São Paulo já é de uma forma completamente diferente. Isso realmente pode ser observado, né, em diversas partes do país. As leis legítimas são exatamente isso, quando a maioria da população consegue obedecer aquela lei, ou pelo menos não acha aquela lei algo a se repudiar, que não vai contra todos os princípios éticos daquele local, como um coletivo. E o ilegítimo é literalmente o completo contrário, quando vai contra toda a tradição, toda a cultura daquele povo que vai seguir essa norma jurídica. Eu vou falar agora sobre os tipos de legitimidade. Legitimidade primária diz respeito ao povo, que vai sofrer as consequências, sendo positivas ou negativas, daquelas leis que estão sendo feitas. E o secundário é
o legislador, são as pessoas que fazem essas leis. Então, eles andam conectados, porque um precisa do outro. E a legitimidade secundária só pode ser legítima se a primária validar. Existem 3 situações onde há uma desarmonia entre a vigência e a legitimidade. Que a primeira é quando o legislador elabora uma lei que entra em confronto com a normalidade coletiva, que é diferente daquilo que as pessoas estão habituadas e que vai ficar difícil de seguir porque foge muito daquela realidade. A segunda é quando um governo, sendo através da sua demagogia ou de todo o poder a ela investido, faz uma lei que vai contra os princípios daqueles indivíduos, que provavelmente o prejudicarão. Às vezes, essas atitudes mais drásticas são necessárias em momentos mais complicados das sociedades, mas, se usado por muito tempo, causará mais problemas que soluções. E o terceiro é o desuso ou a decrepitude do direito. O que seria isso? Resumidamente, é quando uma lei fica obsoleta, quando ela não consegue acompanhar os fatos que vão acontecendo ao longo do tempo e acaba entrando em desuso. O que aí é necessário ressalvar que, para que o direito se torne eficaz, sejam feitas leis que acompanhem a cronologia, que elas consigam acompanhar as atualizações que as sociedades vão tendo sem se tornar obsoleta. Porque normalmente as pessoas têm um problema muito sério com essa legitimidade de pensar que todos os políticos são corruptos ou que eles têm problemas que não dá para seguir. E isso é complicado, porque quando as pessoas ficam sem fé nos políticos, na legitimidade secundária, que são os legisladores, o direito também perde forças. Estão apontando problemas no legislador, é sinal que o poder primário também não está sendo bem administrado, mas é entendível quando isso acontece, devido a leis mal redigidas, impostos injustos, exagerados e burocracia enorme que está envolvendo muitas coisas relacionadas ao poder público. E agora eu vou falar um pouco sobre os códigos. Os códigos, basicamente, no direito, são um compilado de várias normas jurídicas que estão sistematizadas, que diferente das compilações, que são só junções de várias normas, esses códigos estão organizados para a pessoa que vai utilizá-la ter tanto trabalho, para que o direito seja feito tenha mais organização. Ele é mais codificado do que a compilação, que é só uma junção sem filtro nenhum. E podemos citar o Código Penal, o Código Civil, entre outros. E é isso.